Evangelhos do Ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de José de Arimateia. A narrativa de José de Arimateia, que reivindicou o corpo do Senhor. Os relatos das acusações apresentadas contra os dois malfeitores e Jesus. Eu, José, doutor da lei em Arimateia, solicitei o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos para sepultamento e o coloquei em um novo túmulo no jardim de José, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Por esta razão, fui detido pelos judeus assassinos que travam guerra contra Deus. Eles me prenderam em uma casa onde não havia nenhuma janela, selaram a porta e colocaram guardas, tencionando deliberar sobre minha morte após o Shabat. Os judeus, em sua fúria, disseram que não me dariam sepultura, mas sim, exporiam meu corpo às aves do céu, ao que respondi: temo que a ira do Senhor recaia sobre vós e sobre vossos filhos, como disseste. Isso aconteceu comigo na noite da preparação, quando os judeus já estavam reunidos para o Shabat. Embora eles se apeguem à lei, causaram aflição ao próprio Moisés, após enfurecerem o legislador e ignorarem a Deus, crucificaram-no, revelando aos que o conhecem que foi o Filho de Deus quem foi crucificado. 7 dias antes de Cristo sofrer, 2 malfeitores condenados foram enviados de Jericó ao governador Pilatos. A acusação contra eles foi a seguinte: o primeiro, chamado Gestas, costumava assassinar viajantes com a espada e despia outros. Ele pendurou as mulheres de cabeça para baixo pelos tornozelos e cortou-lhes os seios. Ele bebeu sangue dos membros de crianças. Ele nunca conheceu a Deus, não seguiu suas leis e mostrou seu caráter violento desde o início em atos como esses. A acusação contra o segundo era esta: ele se chamava Dimas e era galileu de origem, dono de uma pousada. Ele costumava espoliar os ricos, mas se comportava bem com os pobres. Ele era um malfeitor como Tobit, pois costumava enterrar os pobres que morriam. Tentou roubar os sumos sacerdotes judeus, furtando o livro da lei em Jerusalém, desprovendo a filha de Caifás, que era a sacerdotisa do santuário, e removendo o misterioso depósito de Salomão, que havia sido confiado àquele lugar. Tais foram os seus feitos. Agora Jesus também foi preso 3 dias antes da Páscoa, ao anoitecer. Mas não houve Páscoa para Caifás e a multidão dos judeus, mas sim um grande luto, devido ao roubo do santuário pelo malfeitor. Chamaram Judas Iscariotes e falaram com ele, pois era filho do irmão de Caifás, o sacerdote. Ele não declarava publicamente que era discípulo de Jesus, mas a maioria dos sacerdotes judeus o persuadiu de ser seguidor de Jesus, não para que ele pudesse aderir aos sinais, mas para que pudesse entregá-los a eles. Pois queria pegá-lo falando falsas palavras. Pensaram eles em lhe corromper, dando presentes por esse feito, pagando-lhe moedas de prata. No 3º dia antes de Jesus ser preso, Judas Iscariotes foi ter com os judeus e ele disse a eles: vinde, façamos um conselho. Usemos o pretexto de que não foi o malfeitor que furtou os livros da lei, mas sim Jesus. E eu comprometo-me a fazer a acusação. Mas quando estas palavras foram ditas, Nicodemos entrou no nosso meio, e ele é quem possui as chaves do santuário. Ele disse a todos: não façam tal ação. Pois Nicodemos manteve a verdade mais do que a maioria dos sacerdotes judeus. A filha de Caifás, chamada Sara, disse em alta voz. Mas ele mesmo falou diante de todo o povo contra este templo, dizendo: posso destruir este templo e reedificá-lo em 3 dias. Os judeus responderam-lhe: todos nós acreditamos em você. Pois eles a consideravam uma profetisa. E assim que realizaram o conselho, Jesus foi preso. Judas entrega Jesus e é levado a julgamento. Na 3ª hora do dia seguinte, 4º dia da semana, levaram-no ao pátio de Caifás. Anás e Caifás lhe disseram: diga-nos, por que você mudou a nossa lei? E por que você pregou contra as promessas de Moisés e dos profetas? Mas Jesus não respondeu.
Novamente pela segunda vez, quando muitos membros do Sinédrio também estavam presentes, disseram-lhe: Por que queres destruir, num só momento, o templo que Salomão construiu em 46 anos? Novamente Jesus não respondeu a estas perguntas, pois o santuário da sinagoga havia sido saqueado pelo malfeitor. Terminada a noite do quarto dia, toda a multidão começou a procurar a filha de Caifás para queimá-la na fogueira, devido ao furto dos livros da lei, pois não poderiam celebrar a Páscoa. Mas ela lhes disse: Esperem, crianças, condenaremos Jesus, então a lei será encontrada e a festa santa certamente poderá ser observada. Anás e Caifás deram secretamente a Judas Iscariotes uma grande soma de prata e lhe disseram: Diga o que você nos disse antes. Sei que o livro da lei foi roubado por Jesus. Então, a acusação será dirigida a ele e não a essa jovem inocente. Judas concordou com o plano e disse-lhes: Não queremos que toda a multidão saiba que vocês me instruíram a levantar esta acusação contra Jesus. Mas solte Jesus, e eu persuadirei a multidão de que foi assim que aconteceu. Eles então libertaram Jesus discretamente. Na madrugada do quinto dia, Judas, ao entrar no santuário, dirigiu-se à multidão dizendo: O que me dareis para que eu vos entregue aquele que destrói a lei e saqueia os profetas? Os judeus lhe disseram: Se você nos entregar Jesus, nós lhe daremos 30 moedas de prata. Mas o povo não sabia que Judas estava falando de Jesus, pois muitos deles acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, Judas pegou as 30 moedas de prata, e tendo saído durante a quarta e a quinta hora, encontrou Jesus passeando no átrio. E, já estando a tarde por cair, disse aos judeus: Deem-me um contingente de soldados armados com espadas, e eu o entregarei a vocês. E então lhe deram servos e soldados para prendê-lo. Enquanto eles estavam indo ao encontro de Jesus, Judas lhes disse: Aquele que eu beijar, prendam-no, pois foi ele quem saqueou o livro da lei e os profetas. Ele então se aproximou de Jesus e o beijou, dizendo: Saudações, mestre. Isto foi durante a noite do quinto dia. Eles o prenderam e o entregaram a Caifás e aos principais sacerdotes, enquanto Judas lhes dizia: Este é quem despojou a lei e os profetas. Eles então submeteram Jesus a um interrogatório injusto, perguntando-lhe: Por que você fez essas coisas? No entanto, ele não deu resposta. Mas Gamaliel, Jairo, Nicodemos e eu, José, vendo o assento dos pestilentos, ficamos separados deles, não querendo perecer no conselho dos ímpios. Jesus e os malfeitores são crucificados. Naquela noite, eles fizeram muitas outras coisas terríveis com Jesus. Quando o dia da preparação estava amanhecendo, o entregaram ao governador Pilatos, para que ele pudesse ser crucificado, e todos eles se reuniram para esse propósito. Terminado o julgamento, o governador Pilatos ordenou que ele fosse pregado na cruz, com 2 malfeitores, e assim foram pregados juntamente com Jesus, Gestas à sua esquerda e Dimas à sua direita. O que estava à sua esquerda começou dizendo em alta voz a Jesus: Veja quantas maldades cometi na terra. Se eu soubesse que você era o rei, teria tentado matá-lo também. Mas por que você se autodenomina filho de Deus, quando você não consegue nem auxiliar a si em momentos de necessidade? Como você pode ajudar alguém que ora por você? Se você é o Cristo, desça da cruz, para que eu creia em você. Mas agora não vejo você como um humano, mas como uma fera, destruída junto comigo. E começou a dizer muitas outras coisas contra Jesus, blasfemando e rangendo os dentes contra ele, pois o malfeitor foi apanhado na armadilha de Belial. Mas o malfeitor à sua direita, chamado Dimas, quando viu a graça divina de Jesus, disse em alta voz: Eu te conheço, Jesus Cristo. Você é o Filho de Deus.
Vejo você adorado como Cristo por uma miríade de miríades de anjos. Perdoe meus pecados que cometi. No meu julgamento não deixe os perversos virem contra mim, no momento do meu julgamento, ou a lua, quando julgares toda a terra, posto que foi a noite que realizei meus maus propósitos. Não movas o sol, que agora escurece por ti, para que eu possa manifestar as maldades de meu coração. Já sabes que não posso oferecer-te presente algum, pela remissão dos meus pecados. A morte já está vindo sobre mim pelos meus pecados, mas a expiação pertence a você. Salve-me do seu terrível julgamento, mestre de todos. Não dê ao inimigo autoridade para me devorar e herdar a minha alma, como a daquele que está pendurado à tua esquerda. Pois vejo como o diabo se alegra, levando sua alma, e suas partes carnais estão desaparecendo. Não me ordene que vá para a porção destinada aos judeus, pois vejo Moisés e os patriarcas chorando muito, enquanto o diabo se alegra com eles. E assim, antes que meu espírito parta, mestre, ordene que meus pecados sejam apagados e lembre-se de mim, o pecador, em seu reino, quando no grande trono do Altíssimo você julgar as 12 tribos de Israel, pois você preparou um grande castigo para o mundo, para o seu próprio bem. Depois que o malfeitor disse essas coisas, Jesus lhe disse: em verdade te digo, Dimas, hoje você estará comigo no Aion eterno. Mas os filhos do reino, os filhos de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, serão lançados nas trevas exteriores. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Mas só vocês habitarão no paraíso até a minha segunda vinda, quando eu estiver prestes a julgar aqueles que não reconhecem o meu nome. E ele continuou dizendo ao malfeitor: vá e fale com os querubins e os poderes, aqueles que estão agitando a espada de fogo e guardando o portal do Aion eterno, desde o tempo em que Adão, o primeiro humano criado, estava no Éden e transgrediu, tendo sido expulso de lá. Nenhum dos que viveram antes verá o Aion eterno, até que eu volte pela segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Assim disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu das alturas dos aeons eternos, aquele que saiu inseparavelmente do seio do Pai, o grande Espírito invisível, e desceu ao mundo para ser feito carne e ser crucificado, para salvar Adão, a quem criou a sua imagem. Jesus disse: aos meus poderes arcangélicos, autoridades e guardiões dos portais dos aeons de luz de meu Pai, desejo e ordeno que aquele que foi crucificado comigo deve entrar no Aion eterno, para que ele receba o perdão dos pecados por minha causa, e que, revestindo-se de uma vestimenta imperecível, ele entrasse no Aion e habitasse lá, onde ninguém em nenhum momento pôde habitar. E eis que, proferidas estas palavras, Jesus entregou o seu Espírito, no dia da preparação, na 9ª hora. As trevas cobriram toda a terra, e ocorreu um grande terremoto, fazendo com que o santuário caísse, com o pináculo do templo. José de Arimateia é preso pelos judeus e libertado por Jesus. Eu, José de Arimateia, solicitei o corpo do Senhor Jesus a Pôncio Pilatos para o sepultamento e o depositei num túmulo novo. O corpo do malfeitor à sua direita foi depositado no fundo de um poço, perto do Calvário. O que estava à sua esquerda tinha a aparência de um dragão. Era assim que seu corpo se parecia. Ao solicitar o corpo de Jesus para ser enterrado, os judeus foram levados por uma raiva zelosa, e fui, por esta razão, detido pelos judeus na noite da preparação. Eles me prenderam em uma casa onde não havia nenhuma janela, selaram a porta e colocaram guardas, desejando deliberar sobre minha morte após o Shabat. Os judeus, em sua fúria, disseram que não me dariam sepultura, mas sim, exporiam meu corpo às aves do céu, ao que respondi: temo que a ira do Senhor recaia sobre vós e sobre vossos filhos, como disseste. Quando já era tarde na noite do Shabat,
Na segunda vigília da noite, eu, José, orava em minha prisão. Uma luz repentina brilhou, e Jesus entrou como um relâmpago, acompanhado pelo malfeitor que fora crucificado à sua direita, agora revestido de grande luz, e exalando um doce aroma do Aion. Havia muita luz na casa da prisão, e ela estremeceu, ficando suspensa pelos 4 cantos, e o lugar foi destruído. Então, Jesus me segurou pela mão e me levantou, dizendo: Não tenha medo, José. Ele me beijou e, ao virar-me, vi primeiro Jesus, embora estivesse transformado, brilhando com uma luz que superava a criação, e depois o malfeitor que trazia uma carta para Jesus. Ele me disse: Eu sou Jesus, a quem sepultaste ontem. Solicitei-lhe que me mostrasse o túmulo para que eu cresse. Ele me levou ao túmulo, que estava aberto. Ao ver os lençóis de linho e o sudário, reconheci a verdade e disse: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ele me levou para minha casa em Arimateia, instruindo-me: Fique aqui e não saias de tua casa, pois vou até a Galileia, ao encontro de meus discípulos, para dar-lhes confiança para pregar a minha ressurreição e os mistérios do Pai. Após essas coisas, permaneci em sua companhia por 3 dias, testemunhando sua glória, e vi o malfeitor da cruz tornar-se o herdeiro do Aion. Com estas testemunhas oculares, creio em Jesus Cristo nosso Senhor, que foi crucificado e ressuscitou, para podermos herdar a vida eterna. Enquanto estavam a caminho da Galileia, Jesus sentou-se em determinado lugar. Ele leu a carta dos querubins, como segue: Nós, os querubins e as criaturas de 6 asas, que fomos ordenados por sua divindade a guardar o jardim do paraíso, estamos declarando isso através do malfeitor, que foi crucificado convosco segundo o vosso plano. Quando vimos a marca dos pregos no malfeitor crucificado contigo, e o esplendor do teu ser divino na carta que foi enviada, o fogo que está aqui se apagou, pois não suportou o brilho da marca. E ficamos aterrorizados, tomados de grande medo, pois ouvimos que o Criador do céu, da terra e de toda a criação mudou sua morada das alturas para as regiões mais baixas da terra, devido a Adão, o primeiro ser humano criado. Pois quando vimos a cruz imaculada brilhando como um relâmpago através do malfeitor, sua luz 7 vezes mais brilhante que o sol brilhante, o tremor tomou conta de nós, enquanto seguramos firmemente as convulsões do mundo inferior. Com um grande clamor, os ministros do Hades, junto conosco, clamaram: Santo, 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 aquele que está no princípio, nos lugares mais altos. E os poderes emitiram um clamor: Ó Senhor, você apareceu no céu e na terra e proporcionou alegria para sempre, tendo salvado sua própria criação da morte. Jesus, José, o malfeitor e João na Galileia. Enquanto eu contemplava tudo isso, a caminho da Galileia, em companhia de Jesus e do malfeitor, Jesus foi transfigurado, não parecendo mais como antes da crucificação, mas sendo inteiramente luz. E os anjos serviam-lhe constantemente, e Jesus falava com eles. Passei 3 dias com ele, mas nenhum dos seus discípulos estava com ele, exceto o malfeitor. Em meio à festa dos pães ázimos, seu discípulo João veio, e não podíamos mais ver como era o malfeitor. João perguntou a Jesus: Quem é este, já que ainda não me permitiste vê-lo? Jesus não lhe deu resposta. Então ele se prostrou diante dele e disse: Senhor, eu sei que você me amou desde o início. Por que você não revela esse homem para mim? Jesus lhe disse: Por que você procura o que está oculto? Você ainda é ignorante? Você não reconhece o cheiro doce do Aion que enche o lugar? Você não sabe quem foi? O malfeitor da cruz tornou-se o herdeiro do Aion. Em verdade vos digo, é só dele até que chegue o grande dia. João respondeu: Torne-me digno de vê-lo. Enquanto João ainda falava, o malfeitor apareceu de repente. Muito surpreso, João caiu no chão.
Mas o malfeitor não apareceu como a princípio. Antes que João chegasse, ele parecia um rei com grande poder e usava a cruz. A voz de uma grande multidão surgiu. Vocês chegaram ao lugar do Aion, que foi preparado para vocês. Fomos designados por aquele que te enviou para te servir até o grande dia. Quando esta voz falou, tanto o malfeitor quanto eu, José, ficamos invisíveis, e fui encontrado em minha própria casa, mas não vi mais Jesus. E tendo sido testemunha ocular de todos esses acontecimentos, deixei as escritas, para que todos acreditem em Jesus Cristo, que foi crucificado, nosso Senhor. Não sirvam mais a lei de Moisés, mas creiam nos sinais e maravilhas que ocorreram por meio dele, de maneira que, crendo, podemos herdar a vida eterna e possamos encontrar-nos todos nos aeons de luz, pois a ele são devidos glória, poder, louvor e grandeza para todos os tempos. Amém.